Olá pessoal, eu sou Vanessa Souza, graduanda do curso de Licenciatura em História e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o portfólio da fase B2. A proposta central desse portfólio é a elaboração de um folder explicativo sobre o trovadorismo medieval. Em um primeiro momento, ele pede que seja descrito o que foi e quais são as características e o tema do trovadorismo medieval. O trovadorismo medieval foi um movimento poético e musical que se desenvolveu na Idade Média, entre os séculos XI e XIV, em Provença, sul da França, e que influenciou o surgimento do trovadorismo galego-português. Dentre os elementos que vale a pena ressaltar do trovadorismo estão as composições trovadorescas, são em forma de versos ritmados, acompanhados por dança e música, facilitando assim a memorização. Outra característica também é o seu caráter itinerante, pois em uma sociedade iletrada, o trovadorismo servia para a transmissão de ideologias, transmissão de informações políticas e sociais, bem como para a diversão e principalmente expressão de sentimentos. O compositor, geralmente chamado trovador, era um nobre, o músico-poeta era um menestrel, e aquele responsável por interpretar as canções e ir de corte em corte com elas era chamado jogral. A produção e a circulação das obras trovadorescas era palaciana e popular, bem como rural e urbana. As obras trovadorescas eram chamadas cantigas e se dividiam em cantigas de amor, onde o cavalheiro declarava seu amor à dama, sendo este o tema mais comum, cantigas de amigo, onde a voz era feminina e a dama declarava seu amor ao cavalheiro, sendo que as canções eram interpretadas por homens, pois as mulheres na sociedade daquela época não podiam se expressar. Cantigas de escárnio e maldizer, onde eram feitas críticas diretas ou indiretas à sociedade da época, bem como uma reflexão sobre a vida. Outro momento do portfólio pede ainda que seja falado sobre um trovador medieval específico, de sua escolha. Escolhi Guilherme de Poitiers, que foi um dos primeiros trovadores conhecidos, que viveu entre 1071 e 1127. Em suas obras, ele destacava o seu tom irônico, bem como o amor idealizado e o amor cortês, onde a dama era vista como digna de toda a vassalagem de seu fiel trovador. Em outro momento, a proposta do portfólio pede ainda que seja falado sobre Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Esse município ficou conhecido como o berço das trovas no Brasil pela realização dos Jogos Florais, que ocorrem anualmente desde 1960. O nome Jogos Florais surgiu da Antiguidade Clássica, onde eram realizadas competições literárias em homenagem à deusa Flora, e o prêmio era dado em pedras preciosas com formato de flores. A tradição trovadoresca no município de Nova Friburgo se apresenta com tamanha amplitude que existe até um local na Praça Getúlio Vargas chamado Circuito das Trovas. Para finalizar, a proposta do portfólio pede ainda que seja composta uma trova em homenagem ao município de origem do estudante. No meu caso, sou de Sapeaçu, Bahia, e a minha trova ficou da seguinte forma: teus laranjais são belos, tua terra dá fruto aos mil, tua cultura forma os elos, Sapeaçu, a mais bela do Brasil. Muito obrigada, um abraço a todos e tchau, tchau!